Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Glória a Deus, aleluia. Aplauda Jesus nessa noite, porque Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor. Nós te adoramos, Rei Jesus. Nós te adoramos, Rei Jesus. Tu és digno de receber toda adoração, Jesus. Tu és digno, Tu és digno. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Jó capítulo 1. Graças a Deus. Jó capítulo 1, versículo 1. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus tem uma palavra ao seu coração. É certo que a Bíblia, ela é um livro apaixonante. Depois de um tempo e bastante contato com a Bíblia, você vai se deparar com momentos onde você começa a ler e você não consegue parar mais. Obrigado. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais contato eu tenho com a Bíblia, quanto mais eu conheço da Bíblia, depois de lê-la diversas vezes, você se depara com textos que você vê que em você há diversas imperfeições. É certo que a Bíblia é um livro que é o livro mais antigo de todos os tempos. Porém, ainda assim, nós temos um livro que, segundo diz Billy Graham, o livro que é mais atual do que o Jornal de Amanhã. A Bíblia é esse livro do qual nós somos inteiramente apaixonados. Deus, Ele é um Deus de restauração, de reivindicação. Ao longo da Bíblia, por diversas vezes, nós vemos Deus, entre aspas, perdendo. E daqui a pouco Deus, Ele encontrando uma solução, se reinventando para poder solucionar aquele problema. Como assim, Victor? A prova disso é que Deus cria o ser humano. Depois da queda do ser humano, Deus pensa e trabalha para bolar um plano, para refazer aquilo, para restabelecer o propósito inicial dele com o homem. Porque todas as vezes que o homem, e nós vamos falar essa noite sobre Jó, inspirado do irmão Salésio, nós vamos falar sobre Jó. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia o sofrimento de homens tais como Jó, Deus olhava do céu e Deus, Ele ficava: como assim dor? Como assim desistir? Como assim desanimado? Por que o homem sente isso? Como? Porque o propósito inicial de Deus é tudo perfeito. No homem não havia dor. No homem não havia tristeza. O fato de Deus criar Eva para estar ao lado de Adão não era porque Adão estava sozinho, se sentia mal, não. Ele era um homem perfeito. Mas aí, diante das aflições dos homens, Deus olhava e dizia: como assim? Como assim? Até que chega o tempo da história em que Deus, amando o mundo, Ele decide enviar o único filho dele. Aí sim, Jesus sabia o que era frio. Lana, Jesus sabia o que era dor. Ele chega a um ponto da vida dele. Se você estudar, eu não vou saber explicar de maneira, de acordo com a medicina, mas ele chega a suar sangue, debaixo da angústia, da opressão que ele estava, pronto para ir à cruz. Aí diante disso ele diz: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Agora, quando nós sentimos dor, Lana, Deus olha lá de cima e diz: eu não sei o que é dor. Mas Jesus diz: espera só um pouquinho, eu entendo o que é dor.
Eu sei o que ela está passando. Ei, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, porque eu estou trabalhando. Aquilo que é dor agora. Ei, se prepara, porque amanhã vai ser diferente. Deus, ele começa a olhar para o homem e ele começa a entender de maneira diferente. E assim acontece com Jó. Jó capítulo 1, verso 1. Você que está com a Bíblia aberta aí. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos seus servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. 4, verso 4. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Para começar, Jó, como eu disse aqui para vocês, ele era nascido na terra de Uz. O significado da terra de Uz e a Bíblia, tudo por trás dela, ela esconde significados. O significado da palavra Uz é, primeiro, conselho e segundo, planejamento. Então, começando aqui já a falar na cidade, eu quero dizer para você que para você ter uma vida bem sucedida, você precisa de conselheiros e você precisa de planejamento. Você precisa de pessoas que vão alinhar a tua vida com aquilo que Deus ele quer. Não basta só ser conselheiros, é necessário ser bons conselheiros. Na nossa vida nós não podemos viver o hoje pelo amanhã, o amanhã pelo depois, não. Nós temos que construir planejamentos. E a Bíblia já começa falando da cidade de Jó desse jeito. Por isso que Jó era quem era. Jó era um homem extremamente planejado. Ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele ia. E olhando para Jó, Jó era o modelo de homem perfeito. Um homem que temia Deus, um homem que fugia de todo o mal, um homem que andava debaixo da vontade de Deus, sempre atento para aquilo que Deus estava falando, para aquilo que Deus queria fazer. Esse era o Jó. Jó era um homem digno de admiração. A Bíblia vai dizer que Jó vai ter 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Já não bastava isso, Jó, naquele tempo, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e aí muitos animais. E além disso, Jó tinha diversos servos, homens e mulheres, que serviam a ele. Talvez hoje, olhando hoje, não sejam muitos animais, mas nós estamos falando aqui há mais de 4.000 anos atrás. A história vai dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Jó era um homem extremamente bem sucedido. Jó era aquele homem que as pessoas passavam, olhavam e diziam: uau, eu quero ser como esse homem é. Além disso tudo, Jó era um homem que tinha comunhão com Deus e orava pelos seus filhos. Jó era o cara que era um modelo para todo e qualquer. Como diz a pastora Bárbara aqui, para todos nós que queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos ter princípios. E Jó era esse cara. Jó era temente a Deus. Jó buscava Deus. Jó tinha um altar na sua casa. E eu já digo para você que é responsável pela sua casa, você que é coluna de oração da sua casa, você que entende, conhece do Evangelho mais do que os outros que estão na tua casa, você é responsável pelos que estão na tua casa. Você é a pessoa que eles têm que olhar e ter por modelo. Você é a pessoa que muitas vezes vai pregar mais fazendo do que falando, porque às vezes tudo aquilo que você fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Você é a pessoa que vai ser referência de Deus aqui na terra para aqueles que estão ao seu redor. Assim era Jó.
Porque Jó, a Bíblia diz que fazia oferta pelos seus filhos. E por isso que Jó era um modelo. Se já não bastasse, era um pai excelentíssimo e um esposo muito bom. Pelo fato de ele ser temente a Deus, consequentemente isso correspondia o resto das áreas da sua vida. Jó cumpria muito bem aquele papel que está em Efésios 5:25, que diz que os homens devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. Se já não bastasse isso, a Bíblia diz que os homens têm que se entregar pelas suas esposas, assim como Cristo se entregou pela igreja. Tá entendendo, JV? O negócio é complicado. Tem que se entregar. Como assim, Vitor? Quantas vezes, pastor Edson? Tem que ir na van. Trabalhou o dia inteiro, mas ele tem que se entregar pela esposa. Consequentemente, qual que é o papel da esposa? Honrar o marido. Como? A igreja honra o seu Senhor. Porque aonde a entrega de amor não tem como não vir como consequência a honra. Então, se de alguma parte, irmão, no casamento de alguém aí, no meu futuro, eu já aprendo isso para colocar em prática, já é porque alguma parte está sendo negligenciada. Então, se o marido não está sendo honrado, é porque está tendo falta com a mulher. E se a mulher não está sendo amada, é porque não está honrando como deveria o marido. Então, essa é a parte do casamento. Jó era um homem que era um exemplo nessa área também. E aprendendo mais sobre Jó, Jó era um homem que tinha muitos bens e ele sabia colocar cada coisa no seu lugar. Porém, toda vez que Deus lá dos céus, ele começa a olhar alguém de maneira especial, aí, irmão, o diabo aparece. Aconteceu assim com Jó. E aconteceu assim com Jesus. Ele permite, Deus permite. O diabo vai até o alto céus e Deus diz: o que está fazendo? E ele diz: estou a perambular pela terra. E aí Deus, sabe aquele pai babão? Olha e diz: você viu meu servo Jó? Você tem visto como ele tem caminhado? Como ele tem sido o exemplo por onde quer que ele vá? Aí Satanás diz: mas aí é moleza. Tendo tudo que ele tem, a influência que ele tem, o poder e o dinheiro que ele tem, tendo a família que ele tem, sendo quem ele é fácil adorar a Deus desse jeito. Qualquer um pode adorar a Deus desse jeito. Eu disse: tudo bem, então vai lá e toca no meu servo Jó. Porque Satanás pede permissão. Diz: olha só, então tira o que ele tem, para você ver se ele não vai mudar com tudo isso, o modo como ele tem agido. Chega os servos de Jó e diz: Jó, os salbeus roubaram seus animais e mataram todos os seus servos. Outros povos roubaram seus camelos e mataram seus servos também. Jó, que dormiu milionário, bem sucedido, de repente acorda com momentos da vida dele que financeiramente ele está quebrado. Jó olha para tudo aquilo. Jó olha para dentro dele. Jó se lembra do Deus dele e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Então bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que eu sou e o que eu tenho não estão pautadas nas coisas que eu possuo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó, você não vai perguntar para Deus por quê? Não. Bendito seja o nome do Senhor. Assim Ele quis, assim será. Bendito seja o nome do Senhor. Vitor, Jó sofreu bastante, mas ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Só por ele ser obediente. Passa-se mais um pouco. A Bíblia diz que cai a estrutura da casa onde estão todos os filhos de Jó. Jó perde todos os seus filhos. Sobra-se alguns servos para ir até Jó e avisar que ele havia perdido todos os seus filhos. Disso eu não tenho autoridade para se dizer, para falar.
Porém o meu Deus tem a entrega do filho dele. Toda reunião de família agora para Jó não faria mais sentido. Além de Jó já não ter mais a carne para colocar na mesa, Jó não tinha mais os filhos para fazer a companhia. Jó se depara com o silêncio da sua alma. E agora? Jó olha para dentro de si de novo e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Então quer saber de uma coisa? Deus, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. As circunstâncias ao redor não me favorecem para te adorar, mas a Bíblia diz que Jó dobra os seus joelhos, Jó raspa todo o seu cabelo, rasga a sua roupa e diz: bendito seja o nome do Senhor, sobre tudo, sobre todos, o nome do Senhor. Eu imagino Jó agora diante do enterro dos seus filhos. Já não bastasse tudo isso acontecendo, Satanás não fica satisfeito, porque ele vai até os céus. E Deus diz: olha aí, você está vendo meu servo Jó? A integridade desse homem, ele não me negou em nenhum instante. O diabo diz: mas o homem por si, o homem por aquilo que está externo, ele pode realmente até não negar, mas deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nele. Quantas vezes acontece isso? Deixa eu tocar nele. Deixa eu colocar ele numa condição onde ele que era acostumado a resolver todas as coisas, ele não consegue mais resolver. Sabe qual é o mais difícil de alguém que uma vez caminhava não caminhar mais? É porque agora ele precisa ficar dependente. Uma vez eu caí de um andaime de mais ou menos uns quase, não sei quantos metros, uns 2, quase 3 metros. Caí, foi feia a queda. Eu fiquei uns 2 dias sem poder andar. Eu tive a sensação, é horrível. Você tem que ir no banheiro, aí você tem que olhar para o lado, olhar para o outro, procurar alguém. Me ajuda aqui para ir no banheiro. Tomar banho, botava a cadeira lá, porque eu não deixava me ver, e eu me virava lá dentro. A Bíblia diz que Jó, diante do enterro dos seus filhos, a Bíblia não diz isso, eu estou ilustrando, amém? Ele começa a se coçar. No mesmo instante, esse mesmo Jó, algo estranho começa a acontecer com a sua pele. Biblicamente falando, ele se depara com um momento onde ele está com lepra. Hoje é conhecido como hanseníase. Isso. Hoje se tem cura, tem tratamento para se resolver esse problema. Naquela época não. Para você ter noção, Jó era contemporâneo de Abraão, ou Jó era antecedente de Abraão. Não se tinha cura. Se na época de Jesus, há 2000 anos atrás não se tinha, naquela época não se tinha. Espera aí, um homem que alguns dias atrás era bem sucedido, era digno de toda e qualquer admiração, era respeitadíssimo, agora está sem os seus bens, sem a sua família e com uma doença que em questão de tempo vai o levar à morte. Vou te explicar mais ou menos quais são os sintomas de uma pessoa que tem hanseníase, para você entender. Primeiro começa a se apodrecer nas cartilagens. Tudo que era orelha, nariz e a parte da boca de Jó começou a se desfazer. Já não bastasse isso, com o tempo seus pelos começaram a cair. A ponta do seu dedo começou a se desfazer e a sua unha, todas, uma a uma, apodrecendo e caindo. Se você acha que está ruim, com o tempo,
a sua visão ia ficando totalmente branca, ele perdia a sua visão. E para piorar tudo, a sua pele perdia toda a sensibilidade. Então podia chegar em Jó, tacar fogo nele, que ele ia morrer pelo fogo, mas ele não iria sentir, porque a sua pele perderia toda e qualquer sensibilidade. Esse homem cava um buraco e se coloca dentro desse buraco. O cheiro que pode chegar, dependendo do estágio, pode se chegar até 800 metros de distância. Jó ele se encontra no estado onde nenhum de nós gostaria nem de se ter acesso a pessoas assim. Para piorar, irmão, para piorar, a única pessoa que Jó tinha, que era a sua esposa, que ele construiu tudo com ela, que ele passou os melhores e piores dias ao lado dela, olha para Jó e diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O Deus dela não existe mais. Agora o Deus é o Deus dele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó, sem quase que em condições nenhuma de se falar, ele diz: você está louca, mulher? Você está louca? Como é que nós podemos abandonar o nosso Deus, que nos deu quando nós pedimos, que fez por nós tantas as coisas? Só porque agora nós estamos passando por esse momento, nós iremos abandoná-lo? Quantas vezes nós passamos por momentos assim, e nós, ao invés de irmos para Deus, nós esquecemos de Deus? A história ainda não acabou, fica tranquilo. Mas essa noite eu quero te trazer a realidade. A realidade do que é uma vida inteiramente dedicada a Deus. Do que é uma vida de uma pessoa que centraliza a sua vida em Deus. Uma pessoa como Jó. Os seus amigos ficam sabendo o estado de Jó, e eles vão até ele. Jó era um cara inteligentíssimo. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber isso. Jó fala sobre ciência, Jó só fala sobre tudo. E de repente os seus amigos vêm até ele dando conselhos, porque eles não entendiam como aquele homem se encontrava nesse estado. E diante de tudo isso, a Bíblia diz que Jó, ele simplesmente não consegue expressar aos seus amigos aquilo que ele está passando. Jó não consegue expressar para sua esposa aquilo que ele estava passando. Sabe por quê? Tem coisa que nós vamos passar que não adianta nós ficarmos contando para as pessoas o que é que está acontecendo, porque é um tratamento de Deus com você. Não adianta. Você pode tentar explicar, você pode tentar falar, a pessoa pode ficar 24/48 do teu lado. Ainda assim, você vai falar e a pessoa não vai entender. Não, você pode estar louco. Como assim Deus fazer desse jeito? Ô Jó, como é que pode um Deus tão bom permitir esse tipo de coisa? Como é que pode um Deus assim tão piedoso permitir esse tipo de coisa? Sabe o que Jó disse? Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Vocês querem saber de uma coisa? E por fim, Ele se levantará. Quer saber mais? Por fim, Ele se levantará. Ele levantará a minha história. Tudo aquilo que eu sou agora, Ele vai fazer bem mais depois. Por que Deus está permitindo isso, Vitor? Por que isso está acontecendo comigo, hein? É só uma desculpa para Deus poder te dar 3 vezes mais de tudo aquilo que Ele já te deu. Como é que Deus pode aprovar se Ele não prova? E Jó sabia ler isso.
Jó sabia a diferença do que era provação, do que era consequência e do que era... Ai meu Deus, esqueci. Aleluia. Jó sabia o que era a diferença de provação. Jó sabia o que era a diferença de consequência e o que era a diferença de luta. O que é uma luta? Luta é quando a gente entrega metade do nosso coração para Deus e deixa a metade do nosso coração para o mundo. Aqui existe uma luta. Não existe dono. Existe também a tal da consequência. A consequência é tudo aquilo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã ou depois. E existe a provação, que não importa. Quanto mais reto eu ando, mais debaixo de provação eu vou andar. Por quê? Porque Deus, Ele quer me recompensar amanhã. As consequências vêm. Tudo vem. E Jó, ele sabia. Jó sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo não era um plantio daquilo que ele havia colhido, e sim uma aprovação. Deus estava olhando do céu e sabia tudo aquilo que Jó estava passando. Tudo o que Jó estava passando. A mensagem de Deus dessa noite é para pessoas que se encontram nessas situações. Talvez você não chegou aí tão longe como Jó foi. Jó perdeu muito. Mas por momentos afinco, você tem olhado para a tua história e você tem dito: Deus, por quê? Diante de todos os momentos, Jó, ele peca contra Deus só uma vez, amaldiçoando o dia do seu nascimento. E nós erramos quantas vezes? Mas ainda assim, Deus, ele é tão bom e misericordioso. Sabe por quê? Porque quando Deus, ele olha com olhar de ira, Jesus diz: espera um pouquinho, eu sei o que ele está passando, eu sei o que ela está passando, eu sei o que é ter vontade de desistir, eu sei o que é ter pessoas ao redor que me motivam para parar. Eu sei o que é levantar na segunda-feira e às vezes não ter vontade de sair da cama. Ei, ele sabe o que é, porque ele passou. E nessa noite Deus está falando ao teu coração: tranquiliza o teu coração, porque o hoje é só uma preparação para o sobrenatural de Deus, para o dia de amanhã. Ei, levanta a tua cabeça, porque Deus fará grandes coisas. O que nós não podemos, grava isso, de tudo que você escutou nessa mensagem, pelo menos isso. O que nós não podemos é nos esquecer do Senhor. É tudo que nós não podemos. É abandoná-lo diante de uma ou outra dificuldade. É tudo que nós não podemos. É abandoná-lo quando as coisas começarem a ir bem. Seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Para que ninguém roube a tua coroa. Seja fiel até o fim. Se for preciso, vai para a tua cama, chora, mas eu não sei o que falar. Não fala nada, só chora. Fica lá, dependa dele. Entrega a tua vida, as tuas finanças, o teu coração, tudo para ele. Jó só pôde entender o que é ser recompensado por Deus porque ele foi fiel até o final, porque ele sabia e cria. Ele dizia no coração dele: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Ei, pode tirar tudo que está ao meu redor, pode tirar até a roupa que está no meu couro, mas não pode tirar a grandeza de Deus que existe dentro do meu peito. É por isso que ao redor do mundo missionários e missionários morrem, mas ele diz: eu não vou negar, porque aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu testifiquei, aquilo que eu li na palavra, não tem como tirar do meu peito. Não tem como. Pode tirar o meu coração, todas as verdades vão sair com ele. Não tem como. Não tem como. Todos os jovens, e às vezes nós queremos fazer diferente. Por isso o pastor Ed fala tanto que jovens não é de clube, porque os jovens, eles precisam de motivos para morrer. O apóstolo Leandro fala muito isso.
Você pode ver que todo mundo, que é jovem aqui, que você assiste e admira alguém, são pessoas que são mortas para ela. Como assim, Victor? São pessoas que vivem só daquilo. Às vezes parece que é sorte que as pessoas chegam lá na frente, mas não é. Não é. Tudo que você quer conquistar, tudo que você quiser ser bem sucedido, você vai ter que renunciar. Você vai ter que deixar de brincar. Você vai ter que deixar de fazer aquilo que você gosta para fazer aquilo que você tem que fazer. Por isso que nós jovens, nós vamos apresentar o evangelho de diversas maneiras diferentes. Mas nós não podemos deixar de apresentar a verdade do evangelho. Porque do outro lado do mundo tem jovens acreditando que se morrer, eles vão se encontrar e ficar a eternidade inteira com 7 virgens. E nós precisamos acreditar e entender que o nosso Jesus está voltando. É por isso que nós cantamos, e os céus... Não precisa não. É por isso que nós cantamos isso. Porque vai ser o grande momento da igreja. Eu não sei aonde eu vou estar, eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu sei que vai ser lindo, irmão. Sabe quando o céu está lindo, aberto assim? E se não fosse agora, irmão? Jesus, e se fosse agora? E se fosse agora o céu se abrindo, o Rei dos Reis descendo para buscar sua igreja santa, imaculada, justificada pelo sangue do Cordeiro. Essa é a razão da nossa fé. É para isso que nós somos chamados de crentes, cristão, evangélico, qualquer coisa que seja. Mas desde que Jesus esteja vivo no nosso peito, desde que as provações não nos façam afastar de Deus, esquecer de Deus, desde que as riquezas não tirem Deus dentro do nosso coração. Fique de pé comigo nessa noite. Aleluia. Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. Ei, quando o diabo vir ao teu ouvido falar para você parar, pode falar alto isso lá no teu quarto, irmão. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, Ele me levantará. Para finalizar, eu vou ler para você como Jó terminou a vida dele. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque Deus, no estado que Jó estava, Ele começa a dialogar com Jó. E Jó já sem esperança, externamente falando, porque o seu interior estava mais vivo do que nunca. Deus, Ele começa a falar com Jó através do vento. O vento nada mais é do que um símbolo do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Ele começa a falar com Jó. Deus, Ele começa a tratar Jó. O começo do capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, fala justamente sobre Deus tratar Jó, e Jó reconhecendo quem ele era e pedindo perdão a Deus. Depois desse processo, Deus restaura a vida de Jó, a começar pela sua saúde. Depois, a Bíblia diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentas, o dobro. Teve também 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos, filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, farto de dias. Se você não acreditava até o dia de hoje no final feliz, eu apresento para você o Evangelho. Eu apresento para você o Evangelho. Eu não acreditava também quando eu lia histórias em quadrinhos. Mas quando eu conheci o Evangelho, eu li a folha da Bíblia. Ei, Ele está voltando e Ele vai buscar a sua noiva.
O último estado de Jó se encontrou melhor do que o primeiro. O que você está passando hoje, hein? Firma os teus pés na rocha que é Jesus. E se prepara para o novo tempo de Deus, para a tua história, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Jesus, nós rendemos graças ao teu nome, Senhor. Reconhecemos que tu és o Rei dos Reis. Tu vive sobre tudo e todos. Tu estás no começo e no fim. E nós rendemos graças a ti. Nessa noite, há alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor? Levanta suas mãos assim. Caso tenha alguém que quer aceitar Jesus nessa noite. Amém. Traga a irmã aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. A festa nos céus. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus vai sacudir a história de pessoas aqui nessa noite. Meu Deus, como eu creio no que eu prego, gente. Como eu creio no que eu prego. Como eu creio em cada linha daquilo que eu falo. Se eu não falo, eu não acredito. Se eu não acredito, eu não falo. Eu acredito nisso. Eu acredito naquele grande dia, irmão. Eu acredito. Ele vindo nos buscar. Eles vindo, sabe o que é Ele? Ele, Deus, vai limpar, Felipe, dos seus olhos toda lágrima. Não é um anjo, não é terceirizado. É Ele. É Deus. É Deus. É Deus dizendo: Julie, sabe as noites escuras da vida? Sabe cada lágrima derramada? Eis que eu limpo e nunca mais haverá dor. E nunca mais haverá choro. Em nome de Jesus. A terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, da noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.